Esta é a aula 27 do módulo 4, Estratégias para parar de fumar. Vamos tratar do manejo do craving e dos gatilhos para fumar, prevenindo os lapsos e as recaídas do tabagismo. Bom, qual é o papel dos gatilhos no desencadeamento da recaída? Primeiro conceito: gatilho ou acionador é um estímulo que se associa de forma repetitiva com a preparação para o uso ou a antecipação ao uso das drogas. Esses estímulos incluem desde pessoas, coisas, lugares, sentimentos, horários do dia, lembranças, imagens cerebrais, e até mesmo estados emocionais e ocasiões que possam causar os cravings, ou fissuras, que nada mais são do que um grande desejo, uma ânsia ou uma urgência por fumar. Então, na recuperação do tabagismo, o grande objetivo depois da fase da cessação é a manutenção da abstinência. Você considera que a pessoa é ex-fumante depois de um ano sem fumar, sem lapsos ou recaídas. E aí nós temos um grande obstáculo, que são os gatilhos, né, e particularmente a vontade, o desejo de fumar, o craving. Então nós precisamos interromper esse processo. Como é que podemos orientar então o tabagista? Primeiro, que ele identifique esses gatilhos. Uma dica interessante é, já na fase da preparação para o dia D, utilizar um mapa, um registro das situações que levam a fumar e os cigarros fumados, em diversos períodos do dia. Assim já é possível identificar quais são as situações mais problemáticas para ir trabalhando elas já durante o processo de redução do número de cigarros. E ficar mais fácil depois, no período da abstinência, controlar esses gatilhos. É também importante avaliar o grau de exposição atual a esses acionadores, identificar as habilidades já desenvolvidas para enfrentá-los e lidar com eles de um modo diferente, se não pode evitá-los, construindo estratégias de enfrentamento. Já nas primeiras sessões quinzenais, após a cessação, as chamadas sessões de manutenção para manter a abstinência, nós já devemos reforçar essas questões relativas aos benefícios da cessação, às técnicas respiratórias para combater o estresse, que é um dos gatilhos mais importantes, e os demais gatilhos comportamentais, emocionais, que levam o indivíduo a fumar. Então nós devemos reforçar muito nessas primeiras sessões quinzenais, buscando já identificar nas primeiras semanas de abstinência as situações que são desconfortáveis ou que colocam o indivíduo em risco de voltar a fumar. Ao mesmo tempo, nas sessões seguintes, na sétima e oitava sessões, sempre valorizando os ganhos que o indivíduo está obtendo, os primeiros benefícios que ele observa, revendo alguns exames ou resultados que ficaram prontos depois, avaliando o monóxido de carbono, o peso, chamando atenção para a importância de fazer exercícios físicos, pequenas caminhadas, mudar um pouco o cardápio para ter alimentos de baixa caloria, para evitar o ganho de peso, e avaliar a possível extensão do tempo de tratamento. Há muitos fumantes que precisam manter a abordagem, por exemplo, farmacológica até os 6 meses. Né? Não é incomum isso atualmente, quando temos cada vez pacientes com mais comorbidades. Também é importante nessas sessões quinzenais avaliar se está havendo algum lapso, porque muitas vezes o lapso a gente não vai conseguir identificá-lo através do monóxido de carbono. Se o indivíduo teve um lapso com mais de 6 horas, vai ser mais difícil que apareça no teste do monóxido de carbono no ar respirado. Também a manutenção deve ser continuada, de preferência presencialmente ou por telefone, para além do período das 12 semanas iniciais, ou seja, deve prosseguir até completar um ano sem fumar. Recomendamos que entre o quarto e sexto mês sejam sessões mensais e depois podem ser bimensais ou trimensais, mantendo as mesmas checagens dos tópicos relacionados à prevenção da recaída. Tá? Isso é importantíssimo. E estando atento também aos benefícios que o indivíduo cada vez vai observando mais à medida que passa os meses sem fumar. E ao final de um ano, nós costumamos estimular e premiar
esse esforço do tabagista entregando um certificado de 1 ano sem fumar e chamando ele para dar algum depoimento em novos grupos terapêuticos que estão se formando. É muito importante ele dizer como foi a caminhada dele, porque se estimula as pessoas que ainda estão contemplativas a pensar que elas podem partir para a ação e conseguir também alcançar o objetivo de parar de fumar. Vejamos então como identificar os gatilhos. De forma didática, podemos dizer que o gatilho está relacionado ao uso secundário de drogas. As codependências, especialmente o álcool, é um dos gatilhos mais frequentes, principalmente no período inicial da abstinência. Podemos classificar gatilhos como externos, relacionados aos estímulos socioambientais, versus os internos, aos estímulos fisiológicos. Vamos considerar alguns estados emocionais como bandeira vermelha, o mar está agitado, perigo de lapso. Que estados são esses? Solidão, um ninho vazio, a raiva, ou irritabilidade, privações afetivas, o estresse, elevado grau de insatisfação com a vida, tristeza, depressão ou outras situações que envolvem, por exemplo, associações comportamentais, como café. Então, durante o ciclo da dependência química, esses acionadores, pensamentos e a ânsia ou urgência de fumar podem ocorrer simultaneamente. A sequência usual normalmente é gatilhos, leva à elaboração de um pensamento de fumar, o pensamento de fumar gera um forte desejo, ou seja, uma antecipação para o uso da droga, e daí o indivíduo quase que automaticamente vai buscar a substância para satisfazer o seu desejo, ou não sentir o aspecto negativo da falta que a substância traz, com uma fissura ou um crave muito intenso. E uma frase do escritor russo Dostoiévski: o segredo da existência não consiste somente em viver, mas em saber para que se vive. Extrapolando a partir da frase do Dostoiévski, o segredo da abstinência não consiste somente em ficar sem fumar, mas em saber por que se mantém sem fumar. Por que é importante ficar sem fumar? Então há que se buscar uma ressignificância da vida, há que se buscar um significado novo para essa nova condição, essa nova identidade de ex-fumante. Aí estamos trabalhando um pouco com os conceitos do psiquiatra e psicólogo austríaco Viktor Frankl sobre o significado da vida. E aí um outro conceito fundamental é o chamado resiliência. Então o que é a resiliência? Essa árvore aí que está bonitinha, num dia legal, céu de brigadeiro, mas tem um dia que vem trovoadas, raios e chuva. Ela balança, mas resiste. E depois o sol vem deixá-la novamente sorridente, alegre, cheia de flores em volta. Então a resiliência é a capacidade de um indivíduo se recuperar de situações de crise e aprender com essas situações, ou seja, gerar um aprendizado. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. A fissura, ela dura 2, 3 minutos, pode parecer uma eternidade, mas vai passar. É só você seguir as dicas, as sugestões que são dadas no tratamento. Então, como manejar o craving? A chave para lidar com este processo é não permitir que ele comece. Ou seja, abortar o pensamento quando ele já se inicia. Ajuda a impedir que se elabore novo craving. A depressão é uma das principais causas de recair, sendo muitas vezes mascarada pelo uso do tabaco. Por outro lado, os efeitos da droga ou da abstinência podem também mimetizar sintomas psiquiátricos. Então, muita atenção. Sinais de distúrbio do humor, desordem do pensamento, distúrbios cognitivos ou comportamentais devem ser discutidos com a equipe de saúde responsável pelo tratamento, porque eles são gatilhos de uma grande importância e que não podem ser relevados. É preciso cuidar dessas situações, porque elas fazem o indivíduo voltar a fumar, ou até impedem que ele consiga chegar à abstinência.
Bom, vamos falar um pouco das estratégias substitutivas que tanto falamos, por exemplo, na segunda sessão de tratamento, preparando o indivíduo para o dia D. O fumante deve evitar as situações que disparam a vontade de fumar e deve evitar o tempo que for necessário. Então, sair com amigos que fumam ou que bebem e que acabam estimulando a fumar é uma recomendação que nós fazemos. Manter uma certa abstinência também da bebida alcoólica pode evitar a recaída precoce que acontece comumente quando o indivíduo bebe, porque retira a censura do indivíduo, além de facilitar, porque tem outras pessoas fumando, tem a questão comportamental em volta, e facilitar o indivíduo ter um lapso. Tentar substituir as situações que disparam a vontade de fumar por outras atividades prazerosas, sempre pensando que se deve procurar novos comportamentos, realizar novos rituais para substituir o hábito de fumar e os seus condicionamentos. Com o tempo, o indivíduo irá conseguir descondicionar essas associações e poderá voltar a tomar o seu café, eventualmente uma bebida num fim de semana, em uma ocasião especial, mas sem fumar. Então vejamos algumas situações relacionadas a fumar e que comportamentos que podem ser feitos. Por exemplo, muito comum, o indivíduo fuma ao levantar-se, logo ao acordar. Primeiro, não ter cigarro em casa, né? Isso é importantíssimo. E que comportamentos que ele pode fazer nessa hora? Tomar banho, escovar os dentes, botar uma música, desligar o pensamento da questão do cigarro. Ao tomar café, bom, pode substituir o café durante um certo tempo por chás, sucos ou mesmo café com leite. Depois do almoço, dar uma volta, fazer alguma atividade para se desligar do condicionamento de tomar café após o almoço. Jantar, a mesma coisa. E ao telefonar, rabiscar um papel, porque antes tinha o hábito de estar telefonando uma mão e a outra estava com cigarro. Outras estratégias substitutivas que também podem ser adotadas. Evitar ambiente que tem fumantes. Ou pedir que não fume na sua frente. Que não lhe ofereça o cigarro. Avisar que parou de fumar. Contudo, há pacientes que preferem não contar para não serem cobrados depois. Tem medo de decepcionar os amigos, os familiares e preferem só contar que estão sem fumar depois de terem conseguido. Preferir áreas para não fumantes. Claro que a lei antifumo não permite mais fumódromos em ambiente fechado, mas ainda há muitos lugares que as pessoas dão o seu jeitinho de buscar um espaço para fumar. Então tem que evitar esses locais. Não permitir que fume na sua casa, no carro, no local de trabalho. Aliás, um dos primeiros conselhos que a gente costuma incluir no aconselhamento é que o primeiro local que o indivíduo deve parar de fumar é dentro da sua casa, antes mesmo do dia D, dentro do seu carro ou no seu local de trabalho, para dificultar a ele próprio os condicionamentos e o automatismo do fumar. E preparar um ambiente saudável para que quando ele esteja sem fumar, não tenha nenhum estímulo ambiental para fumar. Também estimular parentes e amigos a pararem de fumar. Se ele mora com pessoas que fumam, também estimular essas pessoas para que façam um tratamento conjuntamente ou logo a seguir a ele, porque isso será um fator de proteção para ele manter a sua abstinência. Fazer uso de água, bastante água, gelo, bala, goma, pastilha de nicotina, como soluções de alívio para as fissuras ou nas questões da oralidade. Buscar atividades manuais, como artesanato e trabalhos caseiros. Praticar exercícios físicos. Fundamental, se tem uma vida sedentária, começar a fazer alguma caminhada, uma bicicleta ergométrica, uma esteira, né, se tiver tudo ok do ponto de vista cardiovascular, não tiver nenhuma contraindicação. Despistar as vontades, preencher o tempo com outras atividades lúdicas, uma boa leitura, frequentar um teatro, um cinema, ambiente em que ele vai se sentir protegido da fumaça do tabaco e do estilo comportamental também de fumar. Importantes fatos e enfoques do terapeuta. Bom, primeiro, a proibição da propaganda de cigarros e a lei dos ambientes livres de tabaco
Já nos estados onde elas foram aprovadas, elas favoreceram essa diminuição da exposição do ex-fumante a estímulos, facilitando assim sua manutenção. Agora, com a lei federal em vigor desde dezembro de 2014, se amplia esse espaço de proteção para o fumante. Então é muito importante. A lei antifumo não é só importante para evitar a exposição dos não fumantes à fumaça ambiental do tabaco. Ela também protege as pessoas que estão parando de fumar, né, porque é menos um estímulo que elas vão ter. Então o terapeuta deve abordar sempre os aspectos socioambientais, comportamentais e emocionais da dependência e orientar o fumante a estar atento, alerta em percebê-los desde o início que surjam. Sempre é preciso reforçar que há uma memória de fumar e que ela pode ser ativada na primeira tragada, mesmo depois de muito tempo do indivíduo abstinente. O doutor não pode se comportar como esse da charge aqui, em que a paciente diz para ele: "Ah, doutor, eu sou um caso difícil, eu preciso de uma prática urgente. Ninguém repara em mim, ninguém me dá bola, todos me ignoram." Aí o doutor, escrevendo a receita, sem olhar para o paciente, diz: "O próximo." Bom, vamos ver aqui para exercitar algumas situações clínicas que vamos colocar também no fórum de tabagismo, com os comentários adicionais de vocês. Paciente relata episódio de recaída após 9 meses de abstenção do fumo. Conta que estava na praia e fumou umzinho. É muito frequente essa história. "Ah, eu só experimentei umzinho, só quis dar umas tragadinhas para ver se eu estava forte mesmo." A partir daí, o que aconteceu? Ela voltou a fumar rapidamente 20 cigarros, voltou ao seu padrão habitual de consumo em poucas semanas. Indagada sobre o motivo, inicialmente estava de férias, tranquila, e fiquei com vontade de fumar, e pensei em fumar apenas um. Continuamos a pesquisar e chegamos à seguinte sequência de gatilhos. Primeiro, uma sensação de vazio. Segundo, entrar em férias, estar na praia, relaxada, sem censura. A bebida alcoólica, fumou um cigarro e a recaída rapidamente foi para 20 cigarros por dia. Bom, quais os comentários que podemos colocar nessa situação? A paciente não tinha clareza do início, qual era o motivo que a fez voltar a fumar. Percebe isso depois de refletir a respeito no grupo terapêutico. Essa paciente voltou ao tratamento após a recaída. Sendo assim, sempre devemos orientar o fumante a procurar a equipe do programa de tratamento quando perceber mínimos sinais de provável recaída. Que sinais são esses? Lapsos frequentes. Ainda não recaiu, mas está prestes a recair. Ou quando ele tiver recaído mesmo. Ele não deve aguardar mais tempo, já deve procurar, porque isso faz parte do processo. O lapso e a recaída fazem parte do processo. Então, enfatizar que o paciente não deve ficar com vergonha, sentimento comum no momento da recaída, de derrota. Ele tem que retornar ao grupo do tratamento. É lá o ancoradouro para consertar os estragos feitos no seu barco. Entender que isso faz parte do processo e que ele voltará a perceber os motivos do que levou à recaída, e com isso ele vai aumentar os repertórios para se defender desses gatilhos que levaram à recaída, e assim vai se sentir mais pronto, mais preparado para enfrentar as próximas situações de risco. A música do Zé Cabaleiro tem um trecho que é assim: "Solidão é meu cigarro, não sei de nada e não sou de ninguém." Isso é um pouco que essa situação remete a pensar. Ainda nos comentários dessa situação 1, observa-se ainda inicialmente que o paciente tinha a sensação de vazio e que, tirando férias e ficando sem atividade, potencializou esse sentimento. É uma sensação difícil para a paciente lidar, pois se lembrava do cigarro. O cigarro sempre é lembrado em situações difíceis, mesmo que a pessoa esteja meses ou anos sem fumar. Lembre-se disso. E daí querer fumar apenas um, embora o desejo inicial não fosse recair. Então, o que precisamos trabalhar com essa paciente no grupo é sua questão emocional em relação a superar este vazio que acaba sendo um gatilho para fumar. Essa questão é muito comum e pode ser que a pessoa consiga desenvolver uma resposta e um pensamento assertivo e enfrentá-la com a ajuda do próprio programa de cessação.
Contudo, em algumas situações, será preciso indicar um tratamento de suporte psicoterápico para esses pacientes, porque senão eles vão parar e vão recair, parar e recair, indefinidamente. E Mário Quintana, nossa poeta, que importa restar em cinzas, se a chama foi bela e alta. Assim, o Mário poeta era um fumante também inveterado. Vamos para a situação clínica 2? Vamos lá. Então, o paciente parou de fumar no momento de separação da mulher. A partir daí, passou a morar sozinho e foi tentando lidar com todas as situações de muito risco de recaída. Depois de 2 meses, voltou a fumar um maço de cigarro, reconstruindo o ciclo. A partir do universo do discurso desse paciente, teremos o seguinte esquema: separação, morar sozinho, dificuldades com arranjos do divórcio. Em seguida teve a morte de um amigo, né? Fumou um cigarro e teve a recaída. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que é necessário. Então, um dos grandes problemas que lidamos no tabagismo é a questão da ansiedade do fumante, que chega a ser mais prevalente do que a própria tristeza, melancolia ou quadros depressivos. Então, essa ansiedade de expectativas também precisa ser trabalhada, e uma das máximas do tratamento do alcoolismo é viver um dia de cada vez, só por hoje. Então também é bem legal também trabalhar esse ponto de vista com o tabagismo, para que a pessoa não tenha que suportar um peso enorme, um fardo que ela não possa carregar, de estar pensando em todos os dias da vida dela que ela vai ficar sem fumar, só por hoje, um dia de cada vez. Então vamos a alguns comentários. Situações de perdas, como separações e mortes, ou mesmo desemprego, são as mais comuns em relação à recaída. É algo que foge ao controle da pessoa e leva a um desequilíbrio emocional. São as mais difíceis de precaver. Na prevenção da recaída, os pacientes já devem receber orientações a partir das primeiras sessões dos grupos terapêuticos. Do mesmo modo, ao alcançar a abstinência, deverá ter seguimento até 1 ano após a cessação, pois nesse período irá entrar em contato com diversas situações de risco, situações inclusive imprevisíveis que vão surgir durante esse período, e ele precisará frequentar o grupo para aprender a desenvolver habilidades e estratégias para enfrentá-las, e aprender com o próprio grupo, com as habilidades e estratégias construídas pelas outras pessoas do grupo. Isso é uma coisa muito legal no grupo terapêutico, esse aprendizado com os demais membros do grupo. Poderia acaso consentir que as coisas, ou o desejo que tenha delas, me afaste de mim? Muito legal também essa frase de Casimiro de Brito, poeta e ensaísta português, que é um pouco do que nós estamos tratando agora, da própria separação do tabagismo, né? É um processo também. Muitas vezes o indivíduo viveu mais tempo com o tabaco do que com a própria companheira ou companheiro. Bom, alguns comentários sobre essa situação. Podem ocorrer lapsos, sim, durante o tratamento do tabagismo, que podem se transformar em recaídas. E caso o paciente não compareça às sessões de manutenção mensais, terá mais chance de voltar a fumar. Então, o ideal é o acompanhamento presencial, porque ele vai fazer a diferença na prevenção da recaída. Ao desenvolver com o paciente as técnicas para enfrentar as situações de risco, ele se sentirá mais apto a fazer nova tentativa para deixar de fumar. Há casos em que a situação é simulada utilizando técnicas de dramatização, ou role-playing. O que é role-playing? É a mudança de comportamento de uma pessoa para assumir um determinado papel, seja inconscientemente preenchendo uma função social ou deliberadamente adotando um novo papel. Vamos ao último caso. Paciente relata recaída logo após ter sofrido um assalto no carro. Ela estava acompanhando uma amiga no banco de trás junto ao bebê sentado na cadeirinha. Seu desespero no momento se referiu principalmente à preocupação com o bebezinho, em não conseguir retirá-lo a tempo do assento e assim ser levado embora. Após a saída dos 3 do carro, já na rua, sua amiga fumante lhe oferece um cigarro e esta aceita. E aí Rosa dizia: o cigarro vai se consumindo
e eu só dou por ele quando queima meus dedos. Uma queimadura de nada diante de um coração incinerado. Então, para manejar o craving, recomendamos um lembrete que lançamos mão por ocasião do primeiro contato com o paciente frustrado após o episódio de recidiva. Vejam bem, isso é o que eu costumo dizer para os pacientes. Tudo bem, só recai quem caminha e para. Quem se motivou a fazer a tentativa e conseguiu parar de fumar. Parabéns por você ter conseguido parar de fumar e ter ficado esses 30 dias sem fumar. Agora conte-me o que aconteceu e vamos retomar a caminhada. Então, considerações finais sobre o gerenciamento das situações de risco. Devemos sempre esclarecer todas essas possibilidades de recaída ao indivíduo que nos procura, em qualquer estágio do seu processo para deixar de fumar. Se ele recair, faz parte. Entre 30% e 40% dos indivíduos recaem no primeiro ano de tratamento do tabagismo. A maioria nos 6 primeiros meses de tratamento. Então devemos incentivá-lo a continuar seu projeto, esclarecer o episódio como situações que fazem parte desta dependência, que ele deve aproveitar os sinais desta ocorrência com aprendizado para melhor controle da sua abstinência e usar como experiência na prevenção da recaída. Afinal, reforçando a frase, só recai quem já conseguiu parar alguma vez. Ficar mais atento às situações de risco, evitar cair nas armadilhas, identificar os seus fatores. O profissional também deve se preparar para estes momentos e tomar a postura de quem compreende que a recaída faz parte do processo. Nós próprios vamos recair em cuidar do paciente de novo. Eu acho que isso alivia um pouco essa dor, esse sofrimento, essa frustração do paciente. Tudo bem, eu também vou recair, eu também vou cuidar de você novamente. Deve-se retomar a motivação inicial do paciente, como também sua própria motivação profissional. Dar o apoio necessário, focando em técnicas específicas dessa fase. Afinal, viver é correr riscos. O risco de nascer é viver. O risco de viver é morrer. Ou, como acredito, renascer. Psil. Então, o que está esperando? Vamos viver sem tabaco. Obrigado.